Bom, prometido, né? Então eu vou falar um pouco sobre como que a gente tem feito uma redução da evasão e da inadimplência, né? Mas eu preciso dar um pouco de contexto a respeito disso, né? O nosso projeto, né, ele chama GPE, que é o Gestão de Permanência Estudantil. E antes até de abrir o capô do motor, né, eu preciso dar o contexto aqui da princípio para vocês entenderem um pouco, né, por que que nós estamos desenvolvendo isso, qual é o objetivo disso, né? E aí, para passar disso, eu preciso falar que a gente vai muito além da inadimplência, né, e contar um pouquinho da história da princípio, né? A princípio, ela surgiu de alguns executivos, todos eles de mercado de educação, então nós sabemos exatamente as dores do mercado, né? Vivemos na pele isso durante um bom tempo, e como decidimos aqui realmente fundar a princípio, a gente definiu uma missão muito clara aqui para a gente, né? Que é impulsionar a educação com soluções inovadoras, tá? Inicialmente, tá? Confesso que nós pensamos até com soluções financeiras, mas a gente percebeu que ficava muito limitado, e a gente tira financeiras e vamos realmente colocar soluções inovadoras, né? E aí, dentro disso, nós temos três grandes produtos aqui, existem mais, mas tem três grandes produtos, né? Que vão dar o contexto geral de como nós fazemos todas essas análises, tá? O primeiro dele é o Receita Garantida. O Receita Garantida ele é muito simples de entender, né? Então, vou dar um exemplo prático, né? Imagina que você hoje está mandando seus boletos para o banco e aí você recebe e de acordo com que os alunos fazem os pagamentos. Quando você usa o Receita Garantida, você emite os boletos como a princípio e a gente garante o pagamento para você, você já recebe nas datas combinadas. E se o aluno atrasa, eu assumo o atraso do aluno e vou lá resolver com ele, né, dando flexibilidade para ele, cobrando aquele que realmente precisa ser cobrado, e aí como eu faço esse processo, eu vou explicar aqui dentro dessa apresentação, né? Nós também temos o segundo produto aqui, que ele tem uma grande aderência no mercado de infoprodutores, tá? No mercado de educação superior, ele está limitado hoje a cursos de curta duração e a cursos de pós-graduação, tá? Ele ainda não abrange um curso de graduação de 4 anos, por enquanto não abrange, tá? Mas o que é interessante aqui é que existe um motor de crédito muito robusto, né? Certamente no mercado de educação, pensando em infoprodutores também, que são produtos de educação, nós somos a empresa que mais fizemos análise de crédito para esses alunos, né? E ele tem um processo super interessante, porque ele aprova o aluno e antecipa para o infoprodutor ou para a instituição de ensino, e aquele que não é aprovado, a gente também faz a gestão do recebível dele e começa a entender o comportamento de pagamento desse aluno. E às vezes eu olho para ele, olha, esse aluno foi bom pagador, por que eu não aprovei ele num processo que era antecipado? Então, eu tenho um processo de machine learning que olha para isso e atualiza esse motor de crédito. Então, o nosso motor de crédito, considerando a mesma classe, é o motor que mais aprova também. Tá? E, por último, o ERP acadêmico, tá? Que dispensa comentários, né? Um ERP, acho que todos, né? Certamente todos aqui têm um ERP, né? Para gerir as suas instituições de ensino, né? Então, nós temos embarcado aqui também um ERP. Bom, essas três soluções aqui, elas processam, né? Um ecossistema que permite nós colhermos bons resultados, né? E aí eu vou, um Fábio, resultados, diga, Vianney, Fábio, ó, você prometeu que ia contar, eu tá? vou Tu contar já aqui. fez a introdução, agora a tua responsabilidade aumentou, porque tem 452 inscritos, dos quais 211 aqui ao vivo, e o restante vai ver no replay. Então agora vai lá, toca o terror aí, Perfeito. olha, olha o tamanho da Beleza, resposta, cara. vou abrir o capô agora. Nesse minuto aqui a gente já começa a falar um pouquinho mais. No próximo slide eu já vou entregar o que tem de baixo aqui, se as mangueiras do motor estão todas conectadas direitinho, como a gente está feito esse trabalho. E bora lá. Bom, então dentro do resultado, né, agora de 2025 versus 2024, né, a gente acabou fechando o ano e a gente trouxe um resultado de inadimplência, de redução, bem interessante para os nossos parceiros, né? Então a gente está falando aqui no quarto tri uma redução de 22%, né? Consequentemente, isso reduz, inclusive, a taxa de comissão dessas instituições de ensino. Esse processo de comissão, não vou entrar no detalhe, tá? Porque isso é feito de caso a caso para cada uma das instituições. Mas vamos lá, vamos no que interessa realmente. Então, vamos lá. Como eu faço esse processo, tá? Para reduzir a inadimplência? Então, eu vou explicar aqui, né? Eu fiz um quadro bem resumido, a gente faz uma análise bem mais extensa, né? Olhando para 30 dias, 60, 90, ou seja, a gente pode quebrar isso a cada 15 dias ou por semana, mas é que eu consolidei para facilitar o nosso entendimento aqui. Então, uma das coisas que eu acabei de ver que está errado uma frase, uma palavra, mas tudo bem. É,
uma das coisas que nós colocamos, né, é assim, eu faço a medição mês a mês de como está a inadimplência daquela instituição de ensino. Então, vamos supor, esse cenário aqui dessa instituição de ensino, que iniciou em 24 e está até janeiro de 25 aqui, eu fechei o resultado. Por que janeiro de 25, tá? Porque janeiro de 25 eu consigo ter 12 meses de apuração, tá? Então, por isso eu trago um reflexo de 12 meses de apuração. Então, olha o cenário dessa instituição de ensino, né? Então, em 30 dias, o que acontece com a inadimplência dela? Então, ela está aqui na casa dos 16%, tá? Até 30 dias. Depois de 90 dias, isso reduz, mas existe uma sazonalidade, né? Então, a leitura que a gente faz é o seguinte, né? Em janeiro, quantos dos alunos não pagaram até 30 dias? 6,6%. Passado 90 dias, quantos desses alunos ainda não pagaram? 2,3%. Passado até 180 dias, ainda ficou 1,8% em aberto. E depois de 360 dias, ou seja, não mudou o cenário, ficou 1,8%. Quando eu olho para a linha de baixo, eu percebo até que de 180 para 360, ele teve uma melhora. Mas concorda comigo que nesse ponto, o aluno que mais de 180 dias, esse aluno já evadiu. Então, esse processo aqui é uma recuperação daquele aluno que evadiu. Então, o que eu estou querendo olhar aqui é, primeiro, por que eu quebro em quadrantes, né? Para a gente poder comparar sazonalidades, né? Então, repare que dentro dessa sazonalidade, você percebe claramente pela cor que está tendo uma melhoria, tá? Se eu comparar janeiro com janeiro, a gente sai de 6,6 para 4,8. E se eu adotar que isso aqui pode ser uma evasão, então eu vou fazer uma média aqui de como que está a inadimplência desses alunos, ou seja, eles não pagaram, e como que está a inadimplência desse período, e entender se eu estou melhorando ou se eu estou piorando. O que eu gosto de olhar para a inadimplência, tá? E esse foi o nosso primeiro passo, é assim, o que a inadimplência pode mostrar para nós, tá? Então, eu coloquei aqui do lado. O primeiro é o seguinte, tem um aluno que vai atrasar até 30 dias. Esse aluno é atrasado. Como que eu trato esse aluno, né? Então, às vezes, falta ele saber o caminho para poder pagar, eu disponibilizar para ele o boleto no lugar certo, pelo WhatsApp, que é onde ele realmente está. De 30 a 90 que está pagando, ele está com dificuldade financeira. E eu ajudo esse aluno, porque eu flexibilizo o pagamento, eu crio condições para que ele consiga pagar a instituição de ensino. Depois disso, né, você tem uma evasão, ou seja, a partir de 180 dias e o aluno já foi embora, porque ele não fez negociação, então, ou seja, ele já está evadido porque você não rematriculou ele, né? E aí você tem um pouquinho de recuperação, né, com mais de 180 dias, mas ele está falando de evasão com recuperação e evasão com PDD. Tá? Então, o objetivo aqui é a gente mostrar para as instituições de ensino quais são esses alunos que estão com dificuldade acadêmica, porque a financeira eu já estou ajudando ele. Óbvio. Pelo que eu estou entendendo, vocês conseguiram chegar num grau de refinamento que você não vê um boleto, você vê uma pessoa. Exatamente. Tá? Chego ali. Chego aí, Vianney. Vou chegar no ponto aí que você está me questionando, tá? E aí eu mostro para a instituição assim, tá? Nesse momento eu consigo gerar um relatório para ela, para a instituição, que é o risco do aluno evadir. Então eu faço um score, tá? Com base nas informações financeiras, tá? E aí eu olho para crédito e qual o desempenho de pagamento dele atual, tá? E vou criando isso. E mostro para a instituição de ensino que, olha, esses alunos você tem que atuar, porque existe um risco dele evadir. E financeiramente não é, porque eu estou tentando fazer uma negociação com ele, ele não está aceitando negociação nenhuma. Beleza, então até então a gente tem colhido resultado com isso. E qual é o resultado? Né? Então eu vou olhar aqui, não daquilo do PDD, mas vou olhar nos 180 dias. Então a média aqui ponderada, tá? Ficou em 3,4 no primeiro semestre aqui de 24 e no segundo semestre de 24 ficou em 2,59. É uma redução de 24%. Então, aquilo que eu mostrei anteriormente, né, o slide que estava lá em torno de 20 e poucos por cento, isso é a redução da inadimplência e, consequentemente, se eu estou reduzindo a inadimplência, são alunos que deixaram de evadir. Então, também é uma redução da evasão da instituição Tá, de ensino. isso é case real, né? Você não pode Real. colocar a marca da Strong, mas isso é um case real. Isso é case real. Eu, inclusive, trouxe, tem vários exemplos, tá? A gente coloca, tem curvas muito altas e curvas muito baixas, tá? Mas eu fiz questão de trazer uma inadimplência que, inclusive, é baixa, né? Quando você olha para uma inadimplência final de 3,4, 2,59, é uma inadimplência baixa hoje para o cenário que a gente tem olhado para as instituições de ensino. A gente vê cenários muito maiores que esse. Inclusive, assim, para não ficar numa instituição de ensino específica, né? O que eu coloquei aqui é um cenário mais abrangente, dividir em presencial e EAD, né? E aí coloquei lá desde o início de 23,2 até 25,2 aqui.
Cada pontinho desse aqui é uma instituição de ensino, então você vê que tem cenários que estão absurdamente altos e cenários que estão um pouco mais baixos, né, na questão da evasão. Né? Mas o fato é que nós temos conseguido levar resultado para as instituições de ensino nessa questão de redução da evasão. Não Tá. vou entrar tanto detalhe aqui, porque eu prometi abrir o capô do motor, e vou abrir nesse momento. Esse mesmo quadro aí, no presencial, você está colocando ali que vocês conseguiram reduzir em 29%. Exatamente. A gente sai de 53% para 24% da evasão. E na EAD vocês conseguiram fazer uma redução, um controle que deu um Um pouco resultado de, menor, um pouco mais difícil, mas mesmo 25%. assim extremamente expressivo, de 25%. Extremamente expressivo. Bom, e aí vamos lá. Qual o segredo de algumas instituições de ensino? É ter um resultado muito melhor e outras muito piores, né? Aí a gente entra nos detalhes, porque eu não tenho todas as instituições de ensino usando o meu motor em toda a potência, tá? Eu tenho algumas que estão usando só na parte financeira, que eu mostrei até agora, e tem algumas que já estão usando no que eu vou mostrar adiante para vocês. Bom, e aí eu vou falar que o verdadeiro inimigo aqui é a evasão tácita. O que é evasão tácita, né? A evasão tácita é aquele que o aluno não revela, né? Ele está desgostoso, ele não está falando, ele não deu sinal realmente, tá? Então, por isso eu coloco aqui, né, um iceberg, que o que a gente vê da evasão é quando ele sai, mas aí é tarde demais para a gente agir, né? Então, o objetivo nosso é identificar exatamente o momento que ele toma a decisão de sair. Né? Como que ele toma essa decisão? Então, na inadimplência, o que eu olho? Né? Ele está deixando de pagar, mas a cabeça dele já foi longe. Se ele é por motivos acadêmicos, ele já está tomando essa decisão muito antes. Então, eu consigo mostrar um resultado, talvez não é iminência do aluno sair, mas não é com tanta antecedência. Isso olhando só para os dados financeiros. Quando eu junto os dados acadêmicos, eu consigo ter um pouco mais de robustez. Tá? Então, eu preciso ter informação para conseguir chegar nesses pontos de ser mais assertivo. E quais são as informações? Né? Então, vamos olhar para dois cenários aqui, né? Que não podem ser olhados de forma isolada. Né? Então, eu tenho aqui dados acadêmicos, né, que por conta do RP, né, isso proporcionou que nós conseguíssemos acesso às informações que eram cruciais para a gente antecipar, né, informações que podem levar o aluno, da decisão do aluno. Então, com os dados acadêmicos, eu consigo lá ponderar, eu olho para um aluno ele que está positivo, ele tem boas notas, eu olho, comparo ele com a turma dele, ele está muito bem, mas financeiramente eu estou vendo ali que ele está com pagamento pendente, né? Está com multa de biblioteca, coisa que eu não tinha antes, né? Onde a gente só leva para mensalidade, né? Então você começa a ver outros indicadores, né? E aí o motivo, né, dele estar evadindo está aqui no meio, né? Eu preciso agora entender como processar essas informações para fazer um plano de ação prático, tá? Para a instituição de ensino. E como que eu faço isso? Né? Eu pego esses dois cenários, acadêmico e financeiro, e dou um pouco de contexto nesse processo, tá? E aí eu preciso ter uma visão 360, tá? Desse processo. Qual que é a visão 360? Né? Eu preciso medir o engajamento intelectual dele e medir a estabilidade econômica. Qual que é o risco financeiro desse aluno, né? Ou seja, talvez ele não consiga cumprir com os pagamentos. Como que eu faço isso? Eu tenho um motor de crédito. Então, eu consigo analisar se ele está no limite, né, do que ele pode pagar ou não. Tá? Se ele tem outras dívidas, então eu analiso essa composição. Aqui a gente é super assertivo, tá? Nessa parte estamos desenvolvendo, tá? Tem que abrir isso também. Esse é um motor que ainda está em desenvolvimento. Né? A gente tem conseguido cada vez mais, com mais informações, né, com mais instituições ainda para dentro desse processo, a gente consegue fazer com que essa parte do motor fique cada vez mais robusta nesse processo. E quando eu dou contexto para a instituição de ensino, ou para esse termômetro, né, o termômetro inteligente, qual é o contexto que eu dou para ele, tá? Eu pego o histórico desse aluno, tá, do próprio aluno, faço uma média, né, geral e comparo ele também com a turma atual. Por que é importante fazer isso, tá? Porque se eu comparo ele com um cenário macro, talvez eu estou comparando um aluno que está numa região muito diferente da outra. Então, é importante dar esse contexto para quando a gente está desenvolvendo o algoritmo, a gente entenda que ele tem que ser comparado com a própria turma, com o próprio desempenho dele. Então, esse aluno que vinha com bom desempenho dentro da média, de repente ele começa a cair, e aí eu está sendo uma luz de alerta, né, para conseguir atuar, né, com esse aluno ali.
Bom, e aí eu preciso desenvolver, de fato, né, um plano de ação que seja prático para a instituição de ensino poder atuar com esses alunos. E como eu faço isso? Né? A resposta é, eu crio o score e ploto isso em uma matriz. Tá? Eu coloco isso numa matriz que é a GPE, né? Que ela é 2 por 2, né? Onde eu analiso o alto engajamento acadêmico, tá? O engajamento acadêmico, né? E a viabilidade financeira. E separo isso por quadrantes, né? Quando eu separo isso por quadrantes, né? Eu também, ou seja, eu tenho que ir lá e fazer um diagnóstico cirúrgico, né? Para prescrever já o que realmente a instituição tem que fazer. Qual é a solução? Qual é o remédio? Então, vamos lá. Então, dentro desses 4 quadrantes, né, eu tenho ali o mais crítico. Qual é o mais crítico, Vianney? É o que está com baixa viabilidade financeira e baixo desempenho acadêmico. Que é no 4 Certamente. ali. É o 4, que é 4. Então, o que eu preciso fazer? Uma intervenção pessoal com o coordenador. Então, a gente tem que gerar uma lista, ou seja, o coordenador, separar por coordenador, né, e ele tem que ir lá e fazer uma intervenção com esse aluno. Tá? Depois eu tenho o Q2, que aí eu atuo com ele, né, quando a gente fala da parte financeira, né, tá com baixa viabilidade financeira, criar um plano de parcelamento flexível. Isso aqui, para mim, é super interessante para o meu modelo de negócio, porque lembra lá o que é o Receita Garantida, né? Eu pago para a instituição de ensino e faço a gestão de recebíveis do aluno. Será que eu tenho que cobrar todos os alunos do mesmo jeito? E muitas vezes era massivo. Mas aqui agora a gente começa a personalizar um pouco mais. Peraí, esse aluno, bom, talvez ele precise de um plano mais flexível, porque ele é um aluno bom em desempenho acadêmico. Então, se eu forçar muito a barra, pode ser que financeiramente ele acabe desistindo. E não é isso o nosso intuito. Nosso intuito é levar ele até a formatura, né? E a gente sabe que tem muitos alunos que se formam, né? E ainda continuam com alguns boletos em aberto conosco, né? E a condição de vida da maioria dos alunos que se formam melhora, tá? Eu sou fruto disso, né? Minha condição de vida melhorou. Então, eu defendo muito isso. Isso aqui faz parte do meu propósito. E depois eu tenho aqui o aluno que está, né, pagando bem, né, mas por acaso ele está atrasando, e aí eu olho que ele tem alguma condição acadêmica que não está tão favorável. E aí a instituição de ensino tem que ir lá e oferecer um apoio de tutoria pedagógico para esse aluno, né, talvez até psicológico, pode ser outro motivo, tá, que está levando ele a isso. Mas o fato é, eu entrego, né, uma solução para a instituição de ensino. Tá? Bom, feito isso, tá? O que nós queremos ganhar com isso, né? É ganhar tempo, ganhar semanas de antecedência no diagnóstico. Então, eu quero chegar muito antes dele tomar a decisão oficial de ir embora, porque aí talvez aqui seja muito tarde para a gente fazer isso. Então, esse processo foi como nós conseguimos proteger o recurso que eu já disponibilizei para a instituição de ensino e manter a receita da instituição de ensino. Beleza, então esse processo, tá? Então, abrindo o capô do motor, né, nós estamos desenvolvendo, que tem se aperfeiçoado cada vez mais, é para que nós podemos, junto com as instituições de ensino, chegar antes desses alunos, né, ou seja, oferecer um curso diferente, e aí esse projeto, né, ele é complementado pela instituição de ensino. Eu não faço isso sozinho, tá? Isso é feito a 4 mãos, junto com as instituições de ensino. E o super interessante disso, assim, que ele é um processo, né, super adaptativo, né? Assim, mas eu não tenho um banco de dados. Não precisa, tá? Ele é super flexível, a gente consegue ter escala com isso, e ele tem uma integração real com os dados, né, entre os dados financeiros e acadêmicos, né? Então, eu tenho instituição de ensino que, antes de ter RP, a gente já iniciou o processo, que eram através de planilhas, então eu recebia planilhas de como ganhar no desempenho, e é importante que isso esteja sendo feito do lado da instituição de ensino, e também tem um processo, né, agora criando um machine learning, quando eu estou embedado, ou quando eu tenho uma API dentro de um RP. Lembrando, o RP não precisa ser necessariamente dos nossos RPs, e a gente tem parceria com N outros RPs, tá, que a gente consegue lá fazer a conexão, solicitar os dados, né, a gente tem avançado nessa frente, né, de parcerias com tecnologia para ajudar as instituições de ensino nisso. Vianney, estou abrindo o capô, tá? Do motor realmente aqui. Estou correndo um pouquinho por conta do tempo, Eu tá? acho Mas incrível é que você está colocando como é que vocês têm uma inteligência de aprender com o comportamento da própria instituição, porque uma não é igual à outra.
E eu achei legal que você compara o aluno no target dele, para não ter desvios, né? E isso aumenta o grau de precisão de vocês. Então, é muito bacana, porque eu lembro, há 10, 15 anos atrás, o pessoal queria fazer modelos preditivos. Não, você faz um modelo assertivo e não preditivo. Você aprendeu, você tem a cultura do usuário e você localiza ele, então o teu grau de precisão, ele é assertivo. É muito bacana isso, fiquei muito contente. Bom, a gente também está muito feliz com isso, né, o Vianney, porque mais do que a missão, do que criar uma empresa, né, a gente está falando aqui de pessoas, né, assim, e eu tenho esse propósito, né, assim, tem a missão da empresa e tem um propósito pessoal do Val, né, e isso me faz levar adiante, querer estar cada vez mais participativo no mercado, né, porque eu sei o quanto que isso muda, né, a vida das pessoas, né? E aí eu até coloquei no último slide aqui, né? Que, cara, esse aqui é o impacto que nós queremos ter, tá? Impacto final que não é só sobre números, tá? E, assim, no final todo mundo olha para a gente como uma empresa financeira, tal, apesar de a gente usar muito mais tecnologia, né? Hoje talvez a gente esteja migrando mais para uma empresa de tecnologia. Então, eu não quero que seja frio dessa forma, tá? Da gente olhar só sobre números, né? Porque, cara, no final do dia a gente está salvando trajetórias e a gente está ajudando a transformar a vida das pessoas. A educação transformou minha vida, sou muito grato por isso e quero retribuir, né, com o meu desempenho aqui, com o que eu puder fazer, contribuir para todos aqui do mercado de educação, para que a gente possa cada vez mais evoluir os países e se tornar não entre as 30, né, mas entre as top 10, né, do mercado, do mundo, né, Vianney? O Vianney, para não estourar o tempo aqui, muito obrigado, tá? Não, bacana demais a Aberto as conta. perguntas também. Eu fiquei muito contente que é o seguinte, o mercado todo veio, você entendeu? Assim, já tem 460 pessoas inscritas, já entraram aqui mais de 250 pessoas, tem 227 agora ao vivo aqui, para tratar de um tema árido. Então, assim, foi uma devolutiva do mercado de confiança no trabalho de vocês, de confiança na seleção dos parceiros da Roper, e eu tenho certeza que a Aine agora vai complementar essa tua fala, dando o foco aí do onboarding. Agora, só me dá uma letra ali, ó. No começo você falou, a gente conseguiu fazer ali uma quebra na evasão de 29%, 23%, 25%, mas eu queria que você me desse uma média geral, assim, que eu achei muito bacana, é que vocês estão aumentando a taxa de adimplência, né? Me dá 30 segundinhos aí sobre o efeito que vocês estão conseguindo em 2, 3 anos de trabalho com uma instituição em cima da adimplência. Tá. Bom, então, quando a gente fala assim, é igual olhar para. Tem uma mudança de mindset, tá? Tanto para quando a gente fala de evasão, quanto a gente fala de inadimplência, tá? Qual é a mudança, né? É o que você acabou de comentar, que assim, me fala sobre a adimplência, me fala sobre a permanência, né? Porque assim, vamos mudar a pergunta? Vamos lá. O que você faz para melhorar a sua inadimplência? Todas as ações que geram em cima disso, tá? Em maioria, na verdade, são cobra mais, cobra multa, né? São todas muito pesadas para o lado do aluno. E é quando você mexe isso e fala assim, ó, não, peraí, o oposto disso é a adimplência. Então, o que você pode fazer para melhorar a sua adimplência? Então, quando você olha para esse cenário, é chegar antes, comunicar, mudar a data de vencimento. É incrível isso, mas a gente vê diversas instituições colocando a data de vencimento no dia 15, né, muito posterior à data de recebimento. Só o fato de você mudar do dia 15 para o dia 5, que é onde ele está recebendo, né, já muda muito, porque o recado que você dá quando você coloca no dia 5, tá, no dia 15, é que pague tudo que sobrar, fica para mim. Né? Não, você tem que pagar a instituição, sim, tem que priorizar isso. Então, você tem que fazer recados anteriores, né? Então, assim, a gente tem avançado bastante nesse ponto. E no mesmo modo, tá? Quando a gente olha para a permanência, né? Porque, assim, quando a gente muda essa forma de pensar, o que você faz para melhorar a sua evasão, né? É tudo tarde. O que você faz para melhorar a permanência do aluno, né? Então, eu vou mudar o exemplo de academia, né? Faz essa pergunta para a academia, o cara dá um ponto de interrogação. Mas ele começa, aí você vê algumas que fazem muito bem feito, o aluno matricula no verão e depois ele vai sair no inverno. Né? Como que você faz para permanecer ele ali dentro?
começa a fazer gratuitamente para ele, né? Indicadores, olha, sua massa muscular melhorou, então você vai aumentando a moral dele, vai mostrando que ele está ficando cada vez melhor nisso, para ele não desistir, vai aumentando o engajamento dele. Né? Do mesmo modo, a gente tem que mostrar isso. O aluno está numa jornada de 4 anos e ele talvez não tenha noção o quanto que isso já está transformando a vida dele, porque ele está esperando um resultado lá no final. Né? Mas é importante ir mostrando para ele ao longo da jornada o quanto que ele está evoluindo nesse processo. Né? E aqui o que nós construímos é uma forma de medir e de enxergar alguns cenários para mostrar, né, quais os alunos estão precisando de apoio aqui, né? Seja ele financeiro, seja ele acadêmico. Né? Bacana demais, estou muito contente. E eu tenho certeza que a gente vai continuar nessa pegada agora com o Leonardo Spaini. O Anderson, lá de Brasília, falou assim: poxa, eu tive que sair, voltei, o e-mail não ligou e tal, mas eu fiz uma outra inscrição e voltei. Prova de que você queria muito estar com a gente aqui. Bom garoto, excelente que você venceu a sua dificuldade, superou e está com a gente aqui. E nós vamos dar um checklist no sistema aqui. O Córdoba também de Brasília, mandando um abração para a gente aqui. E o pessoal que eu falei, né, da Escola Professor Roberto Manche, lá em Anápolis, é só atravessar a rua que você vai para a antiga Faculdade de Ciências Econômicas. A minha mãe foi a primeira aluna mulher das Ciências Econômicas em Anápolis, na década de 1960, e eu ia para a aula com ela todo dia. Eu morava lá do outro lado da cidade, ali, depois do Brejo, e a gente atravessava aquele alagadiço, não tinha aquela construção toda ali, para minha mãe fazer aula à noite na Faculdade de Ciências Econômicas, que é do ladinho da professor Roberto Manche. Fizendo uma viagem no tempo aqui, matando a minha saudade de Anápolis ali, porque tem muita gente hoje participando aqui. Beijo bem grande para vocês aí. Leonardo Spaini, querido, apertou para você, porque o óbvio deu um show. Toca o terror aí, vamos ver se tu é bom mesmo. Vamos lá, Vianney. Obrigado, boa tarde a todos. Vamos falar de um momento super importante da jornada do aluno, que é o onboarding, e que é um momento muitas vezes que não é priorizado na estratégia, né? Então, até coloquei uma frase aqui, quando a gente fala de educação, um dos grandes desafios é o engajamento, e engajar o aluno no onboarding também é um desafio, mas esse aluno que participa de um onboarding estruturado e estratégico, ele tem a sua primeira vitória como aluno. Ele certamente vai ter uma jornada diferenciada. Bem brevemente, eu acho que o cenário dessa evasão silenciosa de início de jornada é conhecido por todos nós. Muitos alunos evadem nas primeiras semanas, outros alunos, até pelas experiências profissionais que já tive, muitas vezes evadem antes de começar as aulas. Né? Temos um percentual pequeno, mas esse percentual de alunos existe. Ele se matricula muitas vezes ali em dezembro, no início de janeiro, e mesmo antes de começar as aulas, esse aluno desiste. E aquele aluno que na primeira rematrícula já demonstra ali uma altíssima evasão. Então, é essa evasão precoce, que geralmente quando você vai fazer o diagnóstico desse aluno com essa característica, é um aluno trabalhador, é um aluno que muitas vezes, na sua família, ele é o primeiro a estar no ensino superior, ou seja, ele não teve aquele estímulo familiar para aquela realização daquele sonho, talvez seja um sonho muito mais dele do que da própria família, e geralmente um aluno que veio com déficit de formação ali de ensino básico e fundamental, que se vê numa jornada do ensino superior, com um calendário, com rituais, com a necessidade de realização de tarefas, e isso muitas vezes assusta esse aluno nesse início de jornada. E talvez seja esse susto inicial que faça com que esse aluno desista antes, talvez, de tentar um pouco mais. E aqui o onboarding, ele se torna uma estratégia fundamental. Por quê? As demais estratégias de retenção preditiva, reativa, um pouco do que o Vabo trouxe para a gente, precisa de dados. E nesse início de jornada, eu tenho poucos dados. Eu tenho poucos dados financeiros, eu tenho poucos dados de engajamento, então eu preciso de fato acolher esse aluno no onboarding estruturado para que ele possa acreditar de que aquela jornada realmente é para ele. Eu trouxe aqui, eu tentei dividir um pouco da fala sobre o onboarding em 5 grandes pilares que eu considero estratégicos quando a gente pensa numa jornada de onboarding. Onboarding, pessoal, não pode ser visto apenas como mandar um e-mail de boas-vindas, que deve ser mandado, mas que isoladamente não é o onboarding. O onboarding não é apenas fazer uma aula inaugural, que é super importante, precisa acontecer, mas que isoladamente também não pode ser considerado um onboarding estratégico. Então, quando a gente vai para campo, o que a gente observa muitas vezes são ações pontuais visando recepcionar esse aluno, mas que muitas vezes não atendem um ecossistema mais estratégico de onboarding que tem alguns objetivos. O primeiro deles
é fortalecer a escolha que esse aluno fez, a marca que ele escolheu. O segundo é ensinar esse aluno sobre como navegar por essa nova jornada, qual é a rotina e como eu navego por essa nova rotina. O terceiro, e muito importante, e que muitas vezes é negligenciado, é o aluno perceber valor nessa escolha que ele fez. Aqui trazendo um termo de empresa de tecnologia, o time to value, ou seja, quanto mais rápido esse cliente percebe o valor na escolha que fez, maior é a chance dele continuar renovando aquela escolha que ele fez. Então, a percepção de valor é algo importante a ser trabalhado logo na entrada desse aluno. Quanto antes perceber valor, a tendência é evadir melhor. Esse aluno tem que se sentir acolhido e pertencido, e esse aluno tem um sonho. A gente sabe nas pesquisas de captação o maior motivador da matrícula, né? E o maior motivador para grande parte dos alunos resume-se na palavra de empregabilidade. E o quanto antes eu mostrar para esse aluno dados, informações, cases, ex-alunos que tiveram sucesso, mais ele vai perceber que naquela escolha ele vai ter sucesso. Então, nos próximos slides, eu vou tentar trabalhar um pouquinho de cada um desses elementos que, na minha visão e na minha experiência, fecham o ciclo de onboarding estratégico. Lembrando, pessoal, que a minha recomendação e sugestão é que a gente olhe o onboarding não como uma semana que antecede as aulas, não como pequenos rituais fechados em uma semana. Lembra que esse aluno vai ter o primeiro desafio do seu primeiro módulo. Em algumas instituições, esse módulo é trimestral, em outras instituições, esse módulo é semestral, mas esse primeiro módulo é a grande hora da verdade. É onde ele vai se ver na primeira disciplina, onde ele vai se ver na cadeira de estudante e ampliem esse acompanhamento, essa visão de onboarding ao longo desse primeiro módulo. Já vi estratégias de onboarding de semestrais, estratégias trimestrais, ou, no mínimo, uma estratégia em que na primeira disciplina do aluno ele está nessa jornada de onboarding. Então, esse é um ponto também, até, poxa, Léo, mas você vai trazer tantos elementos, como é que eu trabalho isso no onboarding? Vamos estender o onboarding como uma visão, não de uma semana que antecede as aulas, mas desse primeiro ciclo do aluno, que pode ser disciplina, trimestre, semestre, e aí cada instituição adapta de acordo com a sua realidade. Mas vamos alongar essa estratégia de onboarding, vamos acompanhar esse aluno calouro um pouco mais e vamos se comunicar com esse aluno por mais tempo para garantir que de fato esse onboarding está acontecendo. Vamos lá. Por que eu trouxe aqui percepção de marca e escolha? É importante que esse aluno tenha orgulho. Eu sou, falando daqui da Uninter, né, que está lá no ranking das maiores instituições, eu sou Uninter, agora eu sou um aluno da Uninter. Então é importante que esse aluno tenha orgulho da marca que ele escolheu. Poxa, não, mas isso não é uma atribuição lá do comercial? Também que pode ser fortalecida no onboarding. Por que é importante fortalecer isso no onboarding, pessoal? Muitas vezes o time comercial, os anúncios, os ganchos comerciais, eles falam muito de preço, preço, bolsa, desconto. Então, muitas vezes o atributo comercial, ele vai muito sobre essa intencionalidade do preço e nem tanto sobre essa força da marca, sobre os atributos de marca. Então, claro que isso em algum momento é feito, mas depois vem a bolsa, vem o preço, porque a competitividade de captação é muito elevada. Quando esse aluno se matricula, é importante ter um storytelling institucional para dizer, olha, você escolheu a melhor instituição. E por que que esse aluno escolheu a melhor instituição? E eu posso conectar isso numa regra de relacionamento, eu posso conectar isso numa fala de aula inaugural, mas para que ele tenha orgulho dessa escolha que ele fez, da marca que ele fez. Uma outra sugestão que eu trouxe aqui, né, o que é o kit de embaixador digital. Já fizemos isso em experiências anteriores, que é você mandar artes para esse aluno, para que ele possa customizar a arte de que agora ele é um aluno da instituição X, da Uninter ou qualquer outra, para ele socializar nas redes sociais, para mostrar para os colegas que agora ele é um aluno universitário de tal marca. Então, trabalhar essa percepção de marca fortalece para o aluno, porque sabemos que hoje no ensino superior as opções são as mais diversas, e uma vez que ele escolheu a sua marca, quanto mais eu potencializar a força da marca que tenho, isso é super importante. E aqui eu trago uma outra provocação, pessoal, com relação à Leonardo, personalização. Fala, Vianney. Leonardo, só antes de você entrar aí na personalização, você falava aí da força da marca. Nós estamos vendo aí uma crise de marcas sendo bombardeadas pelo Ministério da Educação, Exatamente. pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Conselho de Enfermagem. Tem um bombardeio sobre as marcas. A nossa colega Gidelda Húngaro, da Roper, aqui, diretora de marketing das grandes operações de educação no Brasil, nossa consultora Roper, ela escreveu no LinkedIn um artigo
tratando exatamente do alerta para não deixar a marca perder valor. Porque uma marca que entrar em descrédito, olha, para recuperar é um inferno. Então, eu estou colocando no chat aqui, tá, o link do artigo da Gidel, coloquei no chat aqui, você copia esse link agora, não olha agora, que agora vai ter que prestar atenção no Leonardo, tá? Mas você já copia esse link, deixa ele guardadinho ali, o abre e não olha, tá? Para você ler depois do webinar como que a Gidel trabalhou de maneira muito consistente a questão do valor da percepção da marca, e uma marca bombardeada que não souber reagir, ela pode reagir negativamente e piorar a situação em vez de melhorar. Terminei o meu break comercial aqui, devolvo para o Leonardo Spaini. Perfeito, Vianney. Acho que essa visão é super importante. Poxa, mas ele já é meu cliente, ele já escolheu a minha marca. Fortaleça a sua marca ao longo da jornada, mas especialmente nesse início de jornada, é o que eu costumo dizer. Nesse início, para ele trocar de marca, para ele cancelar e ir para uma outra instituição, ele perde muito pouco. Né? Então, é um momento muito sensível da jornada do cliente, em que a desistência traz para ele um prejuízo, às vezes até nulo, porque ele não pagou mensalidade, não pagou a primeira. Então, a certeza da melhor marca. E trouxe aqui a questão, um ponto importante, pessoal. Vou falar bastante ao longo da minha fala, e eu sei o quanto isso operacionalmente é mais desafiador, mas o quanto mais o meu processo de comunicação com esse aluno no onboarding for personalizado, mais sucesso eu vou ter. A gente sabe que a gente está no momento da economia da atenção, em que talvez o maior desafio é você captar 1 minuto de leitura, captar 30 segundos num vídeo do nosso aluno. A gente sabe desse desafio, não é somente a instituição de ensino, mas todo mundo busca captar essa atenção. E mensagens genéricas, elas tendenciam a ter menos engajamento. Então, tudo que a gente fala aqui no final do dia como onboarding vai se traduzir numa régua de comunicação, vai se traduzir num momento presencial, no momento online com esses alunos, e o quanto mais eu conseguir personalizar essa comunicação, ainda que isso traga um esforço muito maior operacionalmente, é importante para esse aluno se perceber nesse novo universo. Ah, não consigo personalizar por curso, porque são muitos. Ok, será que por área, saúde, engenharia? Então, pensem como é possível, nesse processo de comunicação que é tão importante no onboarding, trazer algum nível de personalização para que você possa se comunicar com esse aluno numa linguagem mais apropriada. Vamos lá. Um outro ponto super importante do onboard, então fortaleci a marca, falei que esse aluno fez a melhor escolha, trouxe todos os atributos da nossa marca, a força, há quantos anos estamos, os nossos indicadores, traduzindo também na linguagem do aluno, tomar cuidado para não usar uma linguagem que seja muito normativa e que esse aluno não entenda, mas ele está convicto de que ele escolheu a melhor marca. Esse aluno começa com muitas dúvidas operacionais. E aí, muitas vezes, o onboard se concentra só aqui, e não, ele é mais amplo. Mas eu preciso atender também a essa necessidade. Como eu mostro para o aluno aonde está o boleto, aonde está a aula, onde está o livro, quando é a aula, prova, como ele é aprovado, como ele é reprovado, se ele for reprovado, ele tem muitas dúvidas sobre como é estudar no ensino superior, independente da modalidade. Agora, ainda semipresencial, ensino à distância, presencial, cada modalidade ali com uma jornada específica. Eu preciso construir esse conteúdo e um conteúdo qualificado para embarcar esse aluno numa trilha formativa rápida de onboarding, ensinando ele sobre a metodologia da modalidade que ele escolheu. E aí aqui, pessoal, provocações. Talvez o famoso ou antigo guia do aluno, que é um PDF com 30 páginas de texto, me parece que na economia da atenção não vai funcionar muito bem, né? Então a provocação aqui é como eu transformo esses tutoriais, esse conteúdo em algo atrativo para esse aluno. E aí eu trouxe aqui algumas sugestões, eu posso ter um ambiente gamificado em que a cada vídeo que esse aluno assiste sobre o onboarding, ele vai ganhando alguma coisa, vai acumulando algum tipo de ganho, no final ele pode ganhar horas complementares. Enfim, tá claro a importância de ter um tutorial para esse aluno que se conecte com essa nova geração, inclusive. A minha sugestão aqui, algo em vídeo, vídeos curtos, vídeos rápidos, se possível, dentro de uma estrutura de gamificação em que cada etapa que esse aluno evolui no seu onboarding, ele é premiado, ele é bonificado, ganha horas complementares, de maneira que eu incentive esse aluno a passar por esse tour, mas que esse tour também se conecte com ele da forma como ele gosta de ouvir conteúdo. Eventualmente vídeos, eventualmente podcast, mas talvez fugir daqueles modelos tradicionais com excesso de texto, excesso de PPT, que muitas vezes vai cair no desengajamento. Então, esse é um ponto importante.
né, como instruir o aluno dentro do onboarding sobre a sua jornada. E talvez a provocação aqui é como traduzir essa necessidade na economia da atenção em mecanismos que de fato se conectem com esse aluno. Ô, O próximo Leonardo, termo, fala, Venei. tá se saindo bem, cara. Tua mãe não tem um irmão gêmeo aí, não, para vender? Vianney besta. Hã? Pô, tu tá Vianney. mandando bem, cara. Tô aqui gostando de ver, tô vendo essa questão muito contemporânea da economia da atenção do aluno. A gente viu aí, ó, o INSPER proibiu o celular na graduação, a SPM proibiu o celular na graduação, a FGV proibiu o celular na graduação, a Faculdade Link veio com uma pegada diferente aí, mas hoje a economia da atenção ela é fundamental, né? Cada segundo do aluno que eu perder, eu perco esse aluno, inclusive nos materiais de apoio. Ou seja, um guia do aluno careta antigo, ele joga contra a permanência do aluno, porque ele não vai entender as dinâmicas da instituição. Então, você fazer um guia de onboard, um guia de aluno dentro dessa pegada contemporânea de vídeos curtos, pegadas rápidas, como se fosse um game, pô, muito bom, Leonardo, parabéns. Gostei de É. ver. Vai lá, Vianney, muitas segue aí. vezes a gente chega na instituição, né, e tem jornadas legais até pensadas em onboard, mas, não, a gente faz aqui um guia do aluno. Deixa eu dar uma olhadinha no guia do aluno. Às vezes é um PDF ali de 30 páginas. Eu É, vou levar para o hotel, vou ver de noite, amanhã cedo eu devolvo para vocês. Não Isso. dá, O aluno, a gente né? sabe que, né, assim, o olhar não é sobre estarmos na cadeira de educadores, mas estarmos na cadeira de aluno, né? E como que esse aluno se conecta e como a gente muitas vezes se conecta aos novos conteúdos. Tem que ser curto, tem que ser rápido, tem que despertar interesse com agilidade. E esse é o desafio, é conectar todo esse conteúdo nessa nova geração, inclusive que nós já somos parte dessa nova geração de coisas rápidas, de coisas que tem que chamar atenção com agilidade. O próximo tópico é a percepção de valor, né? Imagina que esse aluno, o Alba trouxe aqui toda essa questão financeira, né? Para esse aluno, a decisão de fazer um ensino superior, claro que muitos dos alunos, a família subsidia essa escolha, mas a grande maioria dos alunos é o aluno que trabalha e paga e tem esse sonho, então ele tem um investimento e aí ele quer perceber o retorno desse investimento o quanto antes. E aqui, o que é um ponto que a gente observa bastante na prática? De início, e aqui fala muito desse primeiro módulo, dessas primeiras disciplinas que esse aluno vai cursar, dessa primeira jornada. O que muitas vezes as instituições fazem? Elas trazem para os primeiros módulos do aluno aquelas disciplinas genéricas, aquelas disciplinas que são utilizadas para todos os cursos. E o aluno muitas vezes começa a se sentir desconectado daquele curso que ele escolheu, daquela área que ele escolheu trabalhar, É a né? falsa redução de custos. É a falsa Exatamente, redução de Vianney. custo que vai me levar a uma insatisfação do usuário que vai levar a um abandono. É a falsa redução de custos. Excelente a sua pegada. Mostra que você está Exato. realmente soltando faísca aí, porque toda a minha experiência de gestor universitário, se eu não coloco pelo menos uma disciplina alinhada ao propósito final do curso, o aluno não vai perceber que você matriculou no curso. Ele matriculou num Exatamente, pacote Vianney. genérico que não dá Isso. sentido para ele. Se eu não oferecer sentido para essa nova geração, eles me trocam, eles me Exato. abandonam. Porque não tem valor. Perdeu o valor, né? Então, isso é chave. A gente sabe, né, Vianney, todas as dificuldades operacionais, todas as dificuldades de custo, mas aí, de novo, é tentar encontrar um equilíbrio, porque esse aluno de início, ele já quer conexão com problemas reais, ele quer conexão com soft skills que o mercado cobra e que está o tempo todo falando na mídia, sobre o projeto de vida dele. Então, assim, esse olhar de primeiro módulo, ele precisa ser cauteloso. O aluno quer vida real. Claro que eu não vou trazer a disciplina mais complexa para esse momento, mas algo que se conecte já com a escolha dele, com o curso dele, para que ele perceba valor, perceba-se já nessa nova profissão, e isso vai fazer toda a diferença na percepção de valor e na continuidade desse aluno. Então, pensem como a gente está pensando, né? Esse primeiro módulo e como esse aluno percebe valor. Já ouvi relato de vários alunos, já estou aqui no segundo módulo, até agora eu vi empreendedorismo, super importante, mas assim, aí ele começa a citar o que ele viu, na verdade, se viu na área dele. E ele falou, não achei legal, e na verdade não, porque logo depois vem muita coisa boa, né? Mas ele muitas vezes não espera esse momento posterior. Então pensem estrategicamente. Percepção de valor é algo super importante na jornada de qualquer cliente e principalmente dos nossos alunos. O outro termo fundamental é o acolhimento e pertencimento, né? A gente fala muito e cada vez mais sobre
senso de comunidade, percepção de comunidade e a importância de você se sentir parte desse processo, né? Então, aqui eu trouxe algumas sugestões, alguns elementos. Então, a ambientação é algo muito importante de ser feito, esse primeiro encontro com esses alunos. Quando o EAD, por que não sugerir para que a rede de polos faça esse momento com os alunos dentro do polo, para que eles se conheçam, para que eles possam interagir? Quando presencial, as coisas ficam mais fáceis, mas gerar esses momentos em que haja essa interação, o tour pelo campus, a interação com os calouros e veteranos. Então, esse senso de pertencimento, ele é muito importante. Se for possível, operacionalmente na sua instituição, crie grupos ali de WhatsApp, de alunos da turma, enfim, quanto mais esse aluno se perceber que ele faz parte de uma comunidade, isso vai ajudar. Trazer as pessoas chaves dentro desse processo, coordenação, tutores, com quem eu vou me relacionar, quem são as pessoas, né, com quem eu vou me relacionar. A gente fala hoje muito de tecnologia, muito de inteligência artificial, isso é super importante, tem que ser utilizado, fã de tudo isso, mas o humano faz parte também dessa jornada, né? Então também tomar cuidado para que eu não tenha jornadas ultra tecnológicas e sem humanização nenhuma, principalmente quando esse produto é um produto de EAD ou semipresencial, que eu tenho uma frequência menor de encontros, e o aluno muitas vezes pode sentir falta desse acolhimento e desse pertencimento. E aqui no fim, pessoal, trago uma boa prática que, inclusive, quando participo de algum projeto de consultoria pela Roper, eu recomendo isso para a instituição, que é a formatação de um time de onboarding que possa monitorar esses alunos calouros nesse ciclo. Pô, Léo, time é investimento, eu sei de tudo isso, gente, mas permanência é investimento. A gente não gasta muito dinheiro na captação, não gasta dinheiro no Google, não gasta dinheiro com publicidade, né? Permanência eu também preciso de investimento para que ela possa acontecer. E o retorno que vem da captação também vem da permanência. Então, esse é um outro olhar importante, que muitas vezes existe um hiperinvestimento na captação e quando você precisa de um investimento para permanência, você tem às vezes alguma dificuldade. Então, essa jornada de onboarding, ela pode ser cuidada por um time, duas pessoas, uma pessoa, mas alguém que esteja ali acompanhando a efetividade dessa jornada de onboarding. E é Porque todo se não... dia, o ano inteiro, a vida inteira. Não é só na Ex- captação. Isso aí é todo dia, Exatamente, o ano Vianney. inteiro, a vida inteira. Exatamente. Aqui eu vou resgatar um pouquinho, né? As empresas que são muito maduras nesse processo de onboarding são as empresas de tecnologia, de software as a service, SaaS. E aí eles têm lá o time comercial, o time de implantação e o time de onboarding. Então esse cliente ele entra numa esteira de novo cliente e fica nessa esteira por um tempo, até que ele vá para um time depois que chama time de ongoing, que é o time que vai dar continuidade. Mas assim, o onboarding é uma etapa que precisa de um olhar específico, de uma governança específica. Não pode ser algo solto. Porque se for algo solto, ela vai acontecer de maneira desfragmentada e talvez não vai trazer os mesmos resultados. Então fica aqui uma provocação de pensar a jornada de onboarding coletivamente e depois atribuir isso a um time, a um líder que possa cuidar da execução dessa jornada. E aí sim a gente vai ter uma Excelente. governança em cima disso, né? E por fim, Excelente. Muito Janine, bacana. Fechando seu tempo aí, vai lá. Vai para o último slide aí que seu tempo está morrendo. vamos lá. E por fim, a perspectiva de empregabilidade, né? Então temos o aluno, ele tem um sonho maior quando ele se matricula e sabemos disso, a gente pode traduzir a visão de sucesso do aluno como eu quero ganhar mais, eu quero ter um emprego melhor, eu quero dar orgulho para minha família. Então a empregabilidade é um assunto core. E aí, nesse onboarding, ele já é um assunto que pode permear toda a minha estratégia de comunicação, deixando claro o mapa de empregabilidade do curso, deixando claro o quanto ele já vai desenvolver a empregabilidade dele ao longo da jornada. E por que não? Essa ação eu acho muito legal, né? Que é talk com ex-alunos. Como por que não trazer histórias reais de ex-alunos para que esse aluno se inspire? E aí, de novo, provocação aqui, não é um aluno da instituição que trabalha na NASA, não, deixa esse cara lá como outlier, traz vida real, traz o cara que fez gestão comercial, era vendedor, virou supervisor, o cara que fez gastronomia e abriu ali um restaurante. Então, assim, também tomar cuidado com essas histórias autênticas que a gente traz, que muitas vezes também a gente puxa essa régua lá tão alta que esse aluno não se conecta. Mas, enfim, tragam empregabilidade para o onboarding, para a estratégia de empregabilidade. E fechando um pouco de tudo que a gente falou, o Ó, já onboarding é está me efetivo. enganando aí, ó. Era o último slide, já está É o me último, enrolando. é o último, Vianney, é Tá. o último. Fechando, então, o onboarding ele é efetivo quando? Quando o aluno se orgulha de ter escolhido aquela marca. Quando ele aprende a andar sozinho pela jornada do ensino superior. Quando ele percebe valor na escolha que ele fez. Quando ele se sente parte de uma comunidade, agora eu faço parte de uma comunidade. E quando ele vê um futuro melhor através da empregabilidade dele. Se o meu onboarding hoje
dá check em todos esses elementos, parabéns. Se não, não tem problema, vamos voltar para a mesa, repensar a estratégia de onboarding e vamos tentar atender cada um desses pilares, que eu tenho certeza que o resultado vai ser bem melhor de permanência dos calouros. Fechei, Vianney. Obrigado, desculpa ter Fechou, passado um pouquinho. excelente, muito bacana, estou muito orgulhoso de você. Quem quiser falar com o Valbio, vai falar aí no chat, pegar o contato aí a princípio e falar com o Diogo Fonseca que chega no Valbio. Quem quiser falar com o Leonardo Spain, também vai nos contatos da Roper aí, fala com Samuel Tracy no roper.com.br ou vai no site da Roper para você poder mudar a sua mentalidade de onboarding, de ongoing, de permanência na sua instituição. Minha experiência como gestor, quanto maior a minha permanência, menor o meu custo futuro de captação, porque o meu egresso é um recomendador, tá? Então, muito bacana. Agora, eu queria pedir o seguinte aqui, ó, eu queria pedir que o Valbio e o Leonardo olhassem as perguntas, para responder as perguntas logo em seguida. E eu tenho um abraço aqui para o Valbio e para o Leonardo. Miro Severiano, abração. Elaine Machado, Camila, Deisle e a Marusa. Elas disseram que vocês dois são lindos, maravilhosos, super competentes. Tá? Muito bacana. Olhando as perguntas aí, que eu vou mostrar aqui a programação da roupa da semana que vem e em seguida vamos para as respostas. Galera, olha aqui, ó. Semana que vem tem um webinar super bacana aqui na Roper e a gente vai tratar do tema da medicina, muito bacana, o bicho está pegando, as instituições tomaram um vareio do MEC e do CFM, e tem que reagir, nós não podemos ficar quietos, nós temos que reagir, e nós temos que levantar o perfil de saída dos nossos alunos. Então, quem que vai trabalhar com vocês da medicina aqui? Doutora Rita de Cássia, médica, coordenadora de curso de medicina, coordenadora de residência, ela tem todas as funções aí acumuladas na área, uma experiência de muitos anos. Tá? Então, vem a doutora Rita de Cássia, Paulo Galvanini, gestor de projetos de medicina, e o Bruno Medeiros, um analista dos números, vai mostrar como que você pode usar a matemática do resultado para melhorar o desempenho futuro. Semana que vem, quarta-feira, 3 da tarde, aqui. A bateria de webinários da Roper existe porque as empresas apoiam a Roper e a Liceu, é a principal ferramenta de gestão acadêmica do Brasil. É a universidade na palma da mão. Vai no chat, está aí o Fábio Cesp, e ele vai te explicar como que a Liceu pode melhorar o seu relacionamento digital e a sua operação. No chat também tem o contato Marco Aurélio, que ele é da Crédito Ficou Fácil. O que quer dizer isso? O seu aluno de medicina, direito, odonto, veterinária, não tem capacidade plena de pagamento? Ele vai conseguir permanecer matriculado, porque a Crédito Ficou Fácil, vai ajudá-lo. Descomplicado, tudo online, fiador online, tudo online para você. Marco Aurélio, Crédito Ficou Fácil. Diogo Fonseca, founder e CEO da Princípio, ele vai ser o seu relacionamento para isso que o Rob mostrou. Como é que você pode mudar a gestão financeira com foco na adimplência? Você vai melhorar a sua instituição, você vai aumentar a sua retenção, você vai reduzir a sua inadimplência, você vai gerar um aluno mais satisfeito e você vai poder ajudar quem está em dificuldade. Vai no chat aí, Diogo Fonseca. Gestão sistêmica é o curso mais pequeno do Brasil. Quem fez gestão sistêmica há 10, 15 anos, hoje é reitor ou diretor de campus. Tá? Você vai fazer agora e vai ter a mesma trajetória. Mercado, gestão, regulação acadêmica e pessoas. Inscrições abertas no site da Roper ou no QR Code aqui. E agora sim, conversão está certo, bacana. Olha o nosso time aqui, ó. Leonardo Spaini cercado por duas sereias maravilhosas aqui, ó. A Gidel de Húngaro e a Sibeli Schutel, que são nossas especialistas em marketing, marca, junto com o Leonardo, elas fazem um time de marketing que envolve captação, permanência, conversão. Então, fala com a Roper para você entrar em contato com esse time top, super bacana aqui. E agora, em março, 18 a 20 de março, 3 dias de imersão em Foz do Iguaçu, tá? 3 dias de imersão em Foz do Iguaçu, trabalhando o quê? Regulação e avaliação como estratégia. Esse vareio que o MEC deu aí nas instituições não pode voltar a acontecer. Você tem que ficar calçado, ter uma boa estratégia de regulação e resultados fantásticos de avaliação. Para falar com a Roper, super fácil. Samuel Tracy é o nosso diretor comercial, comercial@roper.com.br, e todo mundo tem o celular do Samuel também, que ele é facinho, tá? O Samuel é uma pessoa facinha, não tem nenhuma complicação para você chegar no Samuel aí. Galera, todo mundo pronto para responder perguntas aí?
Sim, Vianney. E Antes, eu quero pegar um sorriso de vocês dois aqui, ó. Na Ó, hora. quero bem bacana de vocês aqui, para a gente dar um print aqui. 3, 2, 1, sorrindo. Aí, garoto. Excelente. Ô, Vianney, como que o Prodese, esse é interessante ali, para quem não foi, será que vale a pena ir no Prodese? Olha, cara, você pode dizer, porque você já foi. Eu sou suspeito, porque eu sou da promotora. Você é que pode falar. Ah, não, não, de verdade, foi assim, eu não conhecia, né, o ano passado eu comecei a frequentá-lo, e foi uma surpresa grata, porque o que eu encontrei ali foi um evento de vanguarda do mais alto nível, e não só pelo conteúdo que é apresentado, mas também, né, pela relação de network com os executivos que você encontra ali e pela experiência de ir para Foz do Iguaçu, que é maravilhoso. Cumpri minha meta, viu, Vianney? De ir lá, conhecer as Aham. cataratas. E como não tem nada combinado aqui, tá? Enquanto o Leonardo estava falando, eu pedi uma autorização aqui, falei, a experiência é tão bacana que eu gostaria de levar algumas instituições de ensino lá para o Prodese, tá? Bacana. E então, eu vou deixar o meu contato aqui no chat e tô Tá. sem combinado, assim, a princípio, leva você até o Prodesse. Você quer saber como fazer isso? Tem só um processinho aqui para a gente poder preencher, que a gente leva algumas instituições de ensino. Então, eu vou deixar meu contato Ó, aqui bacana agora demais, cara. coisa boa, e a hein? gente leva as instituições de ensino até o Prodesse. Tá Muito aí, deixei bom. aqui o contato no chat. Excelente, top total, muito bacana, vai ser Tá show. curioso, quer saber como funciona lá? Beleza, vem comigo. Vamos embora. Vamos junto. Tá, galera, agora eu quero que vocês respondam as perguntas que estão colocadas aí. Eu quero que o Valber dê uma resposta totalizadora, o Leonardo também uma resposta totalizadora, para a gente poder fechar então nossa programação aqui. Como o Valber é o convidado externo, começam as respostas pelo Leonardo e depois o Valber fecha. Perfeito. Vamos lá, Vianney. Eu vou responder aqui a Ana Beatriz, que Tá? trabalha no Claretiano e é responsável pela experiência do aluno. Então, parabéns à instituição por já ter uma área dedicada ao sucesso e à experiência do aluno. Isso por si só já é um grande ganho para a instituição. E ela traz um tema que é o desafio de todo mundo que cuida de experiência e permanência, que é a transversalidade, ou seja, a necessidade do envolvimento de todo um ecossistema para que tudo isso possa acontecer. Aqui, Ana, o que a minha experiência mostra? É super importante que exista uma área e uma coordenação e uma governança para o tema, mas para que isso possa permear toda a instituição, isso precisa estar conectado ao subsídio, apoio, narrativa do C-level da instituição, né? Porque muitas vezes você vai bater na porta de outras áreas, você vai chegar em outras lideranças para propor ações, melhorias, e muitas vezes, se isso não se conecta a um discurso de que aquele é um caminho que todo mundo, que a instituição quer trilhar, você pode encontrar resistências, né? Então, essa transversalidade, ela é desafiadora, porque você precisa se conectar com muitas áreas para fazer acontecer um onboarding completo, por exemplo, mas nem sempre você encontra as portas abertas, porque essa é a vida real. Agora, se isso se conecta à missão, a tudo aquilo que é falado pelo C-Level, diretores, reitores, opa, esse é um caminho estratégico da instituição, vamos junto com o time de experiência e sucesso do cliente, né? Então, peça ajuda, faça a sua governança, mas peça ajuda nessa narrativa maior, porque isso vai abrir porteiras ali no dia a dia para você conseguir fazer as tratativas. Excelente, muito bacana. Valber, querido, qual que é o seu approach aí de uma resposta para as perguntas que chegaram para a gente aqui? Beleza. Bom, vou responder a Domiro aqui, que é uma excelente pergunta, né? Excelente questão que ele levantou. Né? Mandar um abraço para ele também, professor Miro, excelente. Também aproveitar aqui e mandar um abraço para o professor doutor Córdoba também. Tivemos já riquíssimas conversas sobre esse tema. Tá? E o Miro traz aqui, né, pô, no último censo, né, a gente apontou que 60% de evasão do ensino superior. É muito grande isso mesmo, né? O que precisa ser feito para que os mantenedores se despertem para essa realidade, né? O Mir sabe, a gente conversa a respeito disso, né? Mas para todos, né? Toda vez que eu posso, né, estar em Brasília e junto ao MEC, né, eu tento dar luz para essa questão, porque se falar de diversos outros temas, né? Mas muitos fala-se muito pouco a respeito da permanência do aluno, de como combater a evasão de ensino, né? E eu acho que como que a gente traz isso, Miro, para as instituições de ensino,
principalmente mudar o formato de como olhar para isso, né? Porque muitas vezes se compensa olhando só pela base de aluno, né? Então, só olha que você está crescendo a sua base de aluno, né? Mas aí tem a teoria do balde furado, né? Não adianta você estar com uma torneira cada vez maior, né? E tem furos no seu balde, né? Como identificar esses furos, né? E como mostrar o quanto disso, qual o impacto disso para as instituições de ensino, né? Principalmente na parte financeira, né? É o que vai trazer luz, né? Para não só nessa questão de permanência, mas também para o que o Leonardo trouxe. Ele comentou, inclusive, existe um custo grande no onboard para isso, mas isso se paga, tá? Porque a captação está cada vez mais cara, então você tem que realmente ter um olhar com o mesmo cuidado da captação, ou até maior, porque o aluno ele está ali durante 4 anos com você, ele está fazendo 7 rematrículas, né? Ou seja, são 7 captações novamente, então você tem que ter todo esse cuidado. É importante debater mais sobre o tema, Miro, assim como é feito nos Estados Unidos, que sabemos bem que existe grandes fóruns a respeito da evasão, aqui também precisamos discutir mais essa questão da evasão e como criar medidas para que a gente mantenha os alunos engajados e conclua os seus cursos, né? Porque ele sonhou, ele entrou porque ele sonhou em fazer um curso de graduação, e por que ele abandonou no meio do caminho? A gente precisa resgatar esse sonho dele e levar ele até o final, pegar na mão dele do início ao fim. Excelente, muito bacana. Galera, ó, o Valbio colocou o contato dele aí, 011 984651870, para você articular com a Princípio aí. Quem sabe você não vai a Foz do Iguaçu interagir conosco aí. Seria uma experiência fantástica. Eu estarei lá, claro, não vale muita coisa, mas eu vou estar lá também, né? Mas o pessoal que vale mesmo nesse aí é o pessoal de regulação, de supervisão, de estratégia, avaliação, vai estar todo mundo lá, tá? Então, vale a pena você ir lá, porque é uma experiência fantástica. Galera, fechando a nossa pauta, então, aqui, eu queria agradecer demais. Como eu coloquei aqui, as 20 maiores universidades do mundo, tem 5 brasileiras na lista, tá? Eu vou colocar aqui o endereço aqui para você acessar esse post também aqui. Assim que acabar agora aqui, você vai acessar esse post aqui para ver como é que a Unopar é a 6ª maior do mundo, a Uniaselv é a 10ª maior do mundo, Unicesumar é a 11ª maior do mundo, a Estácio a 13ª e a Uninter é a 16ª maior do mundo. Por um trisquinho, tá? Que a Unip e a Unixul também não entraram na lista ali. Se fosse até os 30 maiores, nós teríamos também ali a Unip e a Unixul na lista das 30 maiores universidades por EAD do mundo. Quarta-feira que vem a gente volta com Medicina na Pauta. Valbi e o Leonardo, 30 segundos para cada um, dar um abraço final aí. Vamos lá. Começando agora pelo Valbi. Valbi, 30 segundinhos para você aí. Pô, Brandon, muito obrigado você pelo convite, pela Roper, por toda a curiosidade aqui desse tema, e também a todos que estão aqui nos escutando, né, e prestigiando, né, esse pequeno momento aqui de a gente poder mostrar um pouco mais do nosso trabalho, tá? Fico muito grato, nós temos o objetivo aqui de transformar a realidade financeira também das instituições de ensino, né, ou seja, fazer tudo isso sem um custo, né, para a instituição de ensino, otimizando o caixa dela. Então, para quem estiver interessado e quiser entrar em contato, eu estou 100% à disposição. Leonardo Spaini, querido, 30 segundinhos. Vianney, agradecimento a você, a Roper, pelo convite, agradecimento à nossa audiência e que a gente possa ter cada vez mais potência para falar de permanência, né, Vianney? Que isso cada vez mais permeie as discussões, as estratégias, para que a gente possa transformar esse 60% de evasão que o MEC nos traz em números melhores, mas para isso tem que ter potência, tem que ter governança, tem que ter ação. Então, esse é o meu sonho aí para o ensino superior, olhando para o futuro. Excelente, muito bacana, queridos. Pode ligar para a mamãe, ligar para a esposa, ligar para a namorada e falar assim: pô, eu sou o cara, levantei 470 inscrições para o webinar da Roper. É isso aí, galera. Um abração para vocês aí. Quarta-feira que Valeu. vem, Medicina na Pauta aqui. Tchau. Tchau, um abraço a todos. Um abraço, pessoal.